Olá! No vídeo de hoje eu vou trazer dicas 100% práticas para desacelerar o surgimento de varizes e vasinhos. Eu sou Renata Martins, médica, angiologista e cirurgiã vascular, e a minha missão é a recuperação da liberdade e bem-estar através das técnicas mais modernas para o tratamento de varizes. Me acompanha no vídeo para ver. Bom, antes de tudo é importante aqui diferenciar as palavras, tá? Eu falei da gente reduzir a progressão, desacelerar o surgimento de varizes e vasinhos. Contudo, é importante frisar o que eu já trouxe em outros vídeos e outros conteúdos, que as varizes não têm cura, né? Se trata da manifestação de uma doença crônica que tem o principal fator, o fator genético. Então, é como ter pressão alta, é como ter diabetes, enfim, são doenças ali que a gente não consegue curar, a gente consegue controlar, né? E que tem um cunho familiar importante, né? Um fundo familiar e genético importante. Assim também acontece com as varizes, tá? O que a gente sabe sobre essa questão genética? Se você tem um pai e uma mãe com varizes, tem 90% de chance de também ter varizes e vasinhos. Se é só ou do lado do pai ou do lado da mãe, aí essa chance vai para mais ou menos 25% nos homens, mais ou menos 65% nas mulheres. Então esse fator a gente não consegue mudar, né, gente? Não consegue mexer na questão genética. Mas existem sim algumas medidas, coisas que você pode colocar em prática no seu dia a dia, de maneira consistente, para que você reduza essa progressão das varizes, né? Eu já falei no vídeo anterior. A sua tendência, ela tá ali dentro de uma determinada régua. Essa tendência é diferente de outras pessoas, mesmo da sua família, né? Você pode já ter observado. Às vezes uma irmã tem mais, às vezes você tem mais, enfim. Essa régua é meio única para cada um. Mas se a gente toma esses cuidados, se adota a mudança de alguns hábitos de vida, essa régua a gente tende a aumentá-la. Então, entre o surgimento de varizes e vasinhos aqui e a recorrência da doença, a gente consegue aumentar esse tempo, tá? Então, por isso que essas dicas são tão importantes. Bom, então chegou aqui na parte do vídeo que realmente interessa, que são as dicas, o que você pode fazer para ajudar a se cuidar, para reduzir, para desacelerar esse surgimento de varizes e vasinhos, tá certo? A primeira de todas é uma recomendação universal, todo médico recomenda isso. Pratique atividade física. Por quê, gente? Nosso corpo não foi feito para ficar parado, né? E isso acaba impactando muito diretamente nas doenças circulatórias como um todo. Com relação às varizes e vasinhos, mais de 80% do sangue que sai lá da perna em direção ao coração, ele passa por dentro das veias profundas, as veias que estão lá dentro da musculatura. Então, quando a gente está se exercitando, quando a gente está trabalhando essa musculatura, a gente facilita que esse sangue suba, né? A veia lá dentro do músculo, ela é mole, como essa veia que a gente tem aqui fora, né? Ela tem a parede molinha. Então, quando o músculo contrai, quando o músculo está sendo trabalhado, isso acaba impulsionando, ajudando o sangue a subir em direção ao coração. E essa é a função da veia que fica facilitada. O que acontece? Tem um mito, né, de que quem tem varizes não pode se exercitar, não pode ir para academia, pegar peso e tal. Isso não acontece, tá, gente? Esse mito, ele vem muito do fato das pessoas que treinam na academia e tudo, ficam com as veias mais visíveis, mais saltadas, porque perdem gordura, essa veia acaba realmente ficando mais visível. E além disso, as pessoas que estão se exercitando percebem ali momentaneamente, depois do exercício, que a veia fica mais visível também, mas isso é um mecanismo normal para que a gente consiga perder calor, tá? A veia, ela realmente se dilata quando a gente está suando, quando a gente está num ambiente quente, enfim. E aí, por causa dessas questões, surgiu esse mito. Mas é fundamental que a gente se exercite, sim, um treino que favoreça, que preserve a musculatura, tá? Então, o ideal é que seja realmente um treino que tenha carga, mas óbvio, uma carga dentro do que você suporta, né? Nada excessivo para você, sempre observando a sua respiração, a sua postura, para que isso não seja prejudicial, tá ok? Isso especialmente para as mulheres, porque depois dos 40 anos, as mulheres elas tendem a perder em torno de 2,5% de massa muscular por ano. Então é por isso, e por causa das questões da pele também, que a pele vai ficando mais flácida, que as mulheres geralmente comentam que depois dos 40 anos perceberam uma piora nas varizes e vasinhos. Então é fundamental se exercitar, sem desculpas. Evitar tabagismo é a segunda dica. A gente já sabe que o cigarro faz mal por inúmeros motivos,
Mas para quem ainda fuma e tem varizes, esse acaba sendo um incentivo a mais para parar de fumar. As substâncias que estão contidas no cigarro, elas além de enfraquecerem ainda mais a parede do vaso, elas tornam o sangue mais viscoso, então esse sangue tem mais dificuldade de circular. Então, além da maior chance de formar varizes e vasinhos, né, de progredir mais rapidamente essas varizes e vasinhos, tem a questão de aumentar o risco de trombose, justamente porque esse sangue está mais espesso, tá? Então, cigarro, a gente já sabe, abolir completamente da vida. A terceira dica, eu já dei um spoiler no começo, né? E é uma coisa da observação comum também. Eu falei do percentual, né, de diferença ali. Se você tem um pai ou a mãe que tem varizes, os homens têm em torno de 25% de chance de desenvolver varizes, enquanto as mulheres têm uma chance em torno de 65%. Essa diferença aí já mostra que de fato as mulheres têm mais varizes, como a gente observa no dia a dia. E por que isso acontece? Principalmente por causa das questões hormonais. Tem a questão da musculatura também, que eu já falei, né? As mulheres, por terem menos musculatura, essa bomba ali da panturrilha, principalmente, que impulsiona o sangue para cima, ela não é tão forte como a dos homens, mas tem a questão hormonal, que é o principal fator, tá? E o que a gente percebe? Nas fases da vida da mulher que ela está mais inundada de hormônios, né? É quando a gente começa a perceber o surgimento de varizes e vasinhos. Então, quando as meninas menstruam, embora muito jovens, mas depois de um tempo, quem tem uma tendência mais forte já pode começar a ter varizes e vasinhos. Para as meninas que fazem uso, ou para as mulheres que fazem uso de anticoncepcional, a maioria das pílulas, elas têm hormônios combinados que acabam piorando quem já tem essa tendência a varizes e vasinhos. Durante as gestações, né, a gente percebe também uma acentuação, um agravamento do quadro. E as mulheres que estão na menopausa, que fazem as terapias de reposição hormonal. Mas isso quer dizer que as varizes e os vasinhos contraindicam gestação, ou contraindicam o uso de anticoncepcional, ou contraindicam a terapia de reposição hormonal? Não, de jeito nenhum, né, gente? Não é isso que eu tô falando. É importante que você, se possível, discuta com a sua ginecologista outro método contraceptivo, se for possível, se as varizes te incomodarem. Com relação às gestações, que trate essas varizes e vasinhos antes do período gestacional, para que isso não te incomode, para que você não tenha muita dor, cansaço, inchaço, aumente o seu risco de trombose ali, que já está aumentado no período da gestação, e com as varizes isso acaba também aumentando a chance de acontecer. E para as mulheres com terapia de reposição hormonal, é importante ver outras possibilidades, coisas que vão te devolver, né, a vitalidade, enfim, o bem-estar, mas que de repente podem não interferir nessa questão dos varizes e vazios. E se não tiver opções, não se preocupe, porque a gente tem como tratar essas varizes e vasinhos, e você pode sim fazer uso desses hormônios, engravidar livremente e tudo, e a gente segue no acompanhamento e no tratamento aí com o seu angiologista ou cirurgião vascular, tá? Bom, a quarta dica é sobre o controle do peso, tá? Controlar o peso, evitar sobrepeso e obesidade são importantes, porque o excesso de peso, ele vai dificultar esse retorno do sangue, então vai piorar a circulação, tanto pelo excesso de peso nas pernas, quanto pela questão do excesso de gordura, né, na barriga, porque o sangue, gente, ele vem de baixo para cima, então o sangue que sai da perna, ele passa pela barriga, pelas veias da barriga, antes de chegar no coração. E a veia, como eu já expliquei, ela tem uma parede mole, então o excesso de gordura acaba comprimindo essa veia que está lá dentro da barriga e dificulta o retorno do sangue em direção ao coração. E a quinta dica é para que você se observe no dia a dia, né? Então, observe o seu comportamento no trabalho. Se você trabalha muito tempo em pé ou muito tempo sentada, buscar se movimentar no trabalho, levantar a cada 1 ou 2 horas, caminhar um pouco, evitar o uso do elevador, se for possível, preferir ir de escada. Se puder ter um transporte, né, mais alternativo, se puder ir de bicicleta, se puder ir caminhando para o trabalho, melhor. Além disso, buscar sempre movimentar a perna. Se você não puder caminhar, você faz o movimento. Imagina que aqui é seu tornozelo, né? Faz esse movimento do pé, né? Para facilitar, como se você estivesse pisando no freio. Umas 20 repetições, algumas vezes durante o dia, com os 2 pés, para facilitar esse retorno do sangue em direção ao coração. Bom, as dicas que eu vou trazer a seguir, elas não são capazes de desacelerar, de prevenir
as varizes e vasinhos, mas elas vão ser importantes para aliviar os sintomas de quem já tem, né? Então, dor, peso, cansaço, inchaço, que estão ali, que acontecem principalmente no final do dia, que são os sintomas mais frequentes de quem tem varizes e vasinhos. Essas dicas vão para você. A sexta dica diz respeito ao uso das meias compressivas, prescritas pelo seu médico, angiologista e cirurgião vascular. Qual é a função das meias? As meias vão fazer uma pressão, né? Para facilitar justamente esse retorno do sangue em direção ao coração. Elas têm a função de simular o que a gente faz quando está caminhando, quando a gente está se exercitando, trabalhando essa musculatura. Então, a meia é bastante indicada para quem trabalha muito tempo em pé, para quem fica muito tempo sentado e se movimenta pouco ao longo do dia, porque vai ajudar nessa parte da circulação. A gente não tem como passar o dia todo se exercitando com a vida moderna, né? Com a maneira como a gente trabalha hoje em dia. Então, a meia vai ajudar nesse sentido. Agora, é importante lembrar que existem vários tipos de meia, com vários objetivos diferentes. Então, a sua meia tem que ser prescrita para você. Não adianta pegar do vizinho, da mãe, da irmã que não usa mais, porque muitas vezes essa meia não vai ser a ideal para você. E, além disso, a meia ela precisa ter a medida da sua perna para que ela tenha realmente o efeito que a gente espera. Então, se ela ficar muito apertada, vai ficar desconfortável. Se ela ficar folgada, ela não vai ajudar na sua circulação como deveria. Então, a meia deve ser mesmo prescrita para você. A sétima dica é: fique com as pernas para cima sempre que possível. Então, se você tem cansaço, dor, peso, inchaço, tá em casa, tá no sofá, coloca uma cadeirinha, um puff, alguma coisa na frente para essa perna ficar um pouco mais alta. Na hora de dormir, se você sentir desconforto, pode colocar 2 travesseiros, ou pode colocar aquele travesseiro anti-refluxo, que é aquele travesseiro um pouco mais alto, triangular, para que as suas pernas fiquem um pouco mais elevadas. Então, parou, tem a oportunidade, coloca as pernas um pouco para cima, que você vai sentir bastante alívio. A 8ª dica é sobre alimentação. Embora a gente não tenha comprovação científica de nenhum alimento ou de nenhum tipo de alimento que realmente impeça o surgimento de varizes e vasinhos, a gente sabe que alguns alimentos vão facilitar a circulação, né? Então é importante evitar alimentos que vão tender a deixar seu intestino mais preso. Então, farinhas, né? Evitar alimentos ricos em açúcares, em gordura, tudo isso que faz mal de maneira geral deve ser evitado para que você reduza o inchaço, para que você fique menos inflamado, então tenha menos desconforto, não tenha prisão de ventre. Então, ingerir bastante fibra, né? Ingerir bastante líquidos, evitar alimentos industrializados, alimentos que tem muitos condimentos, temperos prontos, enfim, todas essas coisas que fazem mal. O que a gente sempre diz é desembalar menos e descascar mais. Então, tudo que vem da natureza, em geral, vai te fazer bem, né? Voltar para uma alimentação mais natural possível, tá? Isso vai facilitar o funcionamento do seu intestino, vai diminuir o seu componente inflamatório e isso vai facilitar a sua circulação. A 9ª dica é: não acredite em tudo que você vê na internet. Isso é uma coisa muito importante, gente, porque tem muita gente que é ludibriada com antes e depois, que editado no computador de alguém que de fato tratou as varizes e vasinhos, de cremes, comprimidos, fórmulas, enfim, várias coisas que fazem as varizes e vasinhos desaparecerem. Isso não existe, tá? A única medicação que faz realmente varizes e vasinhos desaparecer é a medicação que a gente aplica dentro do vaso. Então, durante o tratamento, a gente precisa ir lá, agredir o vaso, injetar a substância dentro dele para que a gente consiga tratar. Então, não acredite nessas fórmulas milagrosas que você vê na internet, esses depoimentos, tudo isso, infelizmente, é mentira. A gente não tem nada ainda que faça desaparecer só passando na pele, só tomando o comprimido, desaparecer as varizes e vasinhos. Os comprimidos a gente usa, ou os cremes, enfim, essas medicações, nós cirurgiões vasculares usamos como auxiliares, coadjuvantes nos tratamentos. Então a gente está fazendo o tratamento e ali a gente recomenda essas medicações para que o paciente tenha alívio de sintomas, para que se sinta melhor, enfim. Mas essas medicações não têm a capacidade de fazer com que esses vasos e essas varizes, esses vasinhos desapareçam, certo? E a 10ª dica é:
tenha um angiologista para chamar de seu. E por que isso é tão importante? Eu já falei aqui várias vezes, as varizes são doença crônica que não tem cura. Então é importante você ter um acompanhamento regular com seu médico, com seu angiologista, para que à medida que vá surgindo novos vasinhos doentes, né, que o corpo vá adoecendo outros vasos, que é isso que acaba acontecendo com quem tem varizes e vasinhos, você faça um tratamento mais preventivo, né, tratamentos menores, tratamentos que vão te custar menos, tratamentos que vão fazer com que você se mantenha as suas pernas bonitas e saudáveis por muito mais tempo, tá? Então, faça todas as outras coisas que fazem parte do que o paciente precisa fazer, né? Que é a parte mais difícil, essa mudança de hábitos de vida. Então, todas essas 9 dicas anteriores, ponham em prática, mas retornem anualmente para o seu médico, para a sua médica, para que a gente consiga fazer um acompanhamento mais próximo e consiga manter as suas pernas da maneira como você gosta, da maneira como você fica feliz em ver, tá bom? Bom, eu espero então que essas dicas tenham sido úteis, que você consiga colocá-las em prática, porque isso vai fazer bem para a sua saúde como um todo, não só as suas pernas vão te agradecer, mas o seu corpo como um todo. É que você alcance mais bem-estar, né, através delas. E a ideia aqui é realmente ajudar orientando, ajudar desfazendo alguns mitos, né, desconstruindo alguns mitos relacionados às varizes e vasinhos e trazer para você mais leveza, né, porque uma palavra que a gente ouve muito quem tem varizes e vasinhos é peso. Doutor, eu sinto peso, eu sinto cansaço. Vou trazer mais leveza, trazer mais descanso, mais bem-estar para você, tá bom? Como eu já falei anteriormente, a gente sabe que existem tratamentos, essas dicas não excluem a necessidade de tratamento, né? Que aí pode ser feito em consultório, pode ser feito no centro cirúrgico, com cirurgia, enfim, eu já trouxe esse tema em outros vídeos, mas essas dicas têm o objetivo de reduzir a progressão, diminuir, desacelerar o ritmo das varizes e vasinhos, mas elas não excluem a necessidade de tratamento para quem já tem. E deixo aqui por último o meu pedido, que se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão de tema, fique à vontade, a casa é nossa, né? Então eu espero que você se sinta à vontade para colaborar, para comentar, para tirar dúvidas, que esse é o objetivo desse canal, tá certo? Até a próxima!